Então, galera aí, né, do primeiro ano, vamos dar início aqui a esse processo de aulas pelos meios aí eletrônicos. Sei que é muito bom a gente estar junto, mas é o que nós temos para hoje. Então serão aulas, né, complementadas com atividades que sempre serão cobradas pela nossa plataforma do Google Sala de Aula, mas também eu sempre vou estar tentando colocar aulas minhas mesmo para vocês, tá? Então essa nossa aula, inicialmente eu vou retomar alguns conteúdos, né? Você estava aí de isolamento social, mas de férias, e agora a gente voltou aqui para nossa realidade de estudo. Então nós temos aí o nosso capítulo, A Aventura Humana, Primeiros Tempos, que vai falar de todo o processo de formação da humanidade, né? Lembrando que nós estudamos anteriormente que a história estuda o homem em suas ações e práticas no tempo. Então, a partir disso, a partir dessa percepção, dessa concepção, a gente vai estudar o ser humano, desde o seu surgimento. Então, vamos lá. A origem dos seres humanos, a gente retoma aí que tem duas explicações possíveis. Uma de cunho religioso, né? E como eu já trato com vocês, sempre o respeito pelas mais variadas perspectivas e formas de explicação sobre tudo. E aqui sobre a origem dos seres humanos também peço isso. Tem gente que vai acreditar e confiar plenamente no criacionismo e não tem o menor problema. Mas retomo com vocês que é necessário compreender as duas teorias, tá? Criacionismo, o homem é uma criação de Deus, então Deus criou o homem, criou a mulher, e tá a imagem, né, do primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. E esse é um processo de explicação religiosa. A explicação científica que nós temos é o chamado evolucionismo. É uma teoria de Charles Darwin. Ele vai estabelecer que nós temos um ancestral comum com os macacos. E a partir dessa teoria, Darwin, no século XIX, com o seu livro A Origem das Espécies, ele vai trabalhar com algumas espécies e analisar até fósseis, né, que são vestígios que ficam para nós historiadores, arqueólogos, paleontólogos, por aí vai. Ele vai analisar e vai perceber algumas espécies que elas vão se transmudando. Ele não gosta nem da palavra evolução, ele gosta da palavra transformismo, Charles Darwin, tá? Então ele vai dizer que a partir dessa análise aí a gente pode pegar essa teoria dele e aplicar para a relação com os seres humanos, levando em consideração os achados arqueológicos, né, os fósseis, que foram sendo encontrados no decorrer das pesquisas, né, da busca por respostas científicas para a origem desse ser humano. Então, segundo a teoria, nós temos um ancestral comum com os macacos. Cuidado, não está dizendo de forma nenhuma que nós viemos do macaco, nós temos um ancestral comum. Nós somos da espécie de primatas e isso nos garante uma ancestralidade comum. Segundo essa teoria, de certa forma, ela é confirmada a partir dos achados arqueológicos, em especial, né, a Lucy, que é um australopiteco, que é o primata mais antigo, que tem aí uma característica já de hominídeo, né, relacionada aos homens, que nos leva aí a ter essa datação de em torno de 4 a 5 milhões de anos atrás, que nos dá essa confirmação de cunho científico para essa teoria que nos é apresentada. Aqui a gente tem o processo, é bem conhecida essa perspectiva, e aí são os mais diferentes tipos de hominídeos. Nós temos o australopiteco, que é esse o ancestral comum, esse primeiro da imagem. É o ancestral comum que nós temos com os primatas macacos. Ele não tinha grandes habilidades, pode observar que a estrutura é baixa, pode observar que ainda tem muitas semelhanças, é bem curvado, ainda tem uma arcada dentária muito grande. E os australopitecos não tinham um grande desenvolvimento das suas técnicas e habilidades de uso da mão, ainda possibilitando aí eles andarem com as 4 patas, né? O Homo habilis, vocês podem observar, é o segundo, da esquerda para a direita. Ele tem já um cérebro um pouco maior, a arcada dentária ainda está pequena, ele já está segurando aí uma pedra para demonstrar que já tem uma certa habilidade. Eles já consumiam carnes, né, mas ainda crua. Ele não consegue fazer instrumentos elaborados, mas
dá pra perceber aí que ele tem um certo domínio aí já da prática e do uso das mãos, tá? Já tá mais ereto e já perdeu alguns pelos também. O Homo erectus, vocês podem observar, o Homo erectus já tem a perca de grande parte dos pelos, já se fazem desnecessário. Ele já tem um instrumento bem maior nas mãos. Ele já tem um desenvolvimento maior do cérebro, permitindo que o Homo erectus ele tenha o domínio do fogo. Ele já usa o fogo e a gente vai ver as diferenças que esse fogo pode fazer no decorrer do processo de desenvolvimento da humanidade. Logo em seguida nós temos o Homo sapiens de Neandertal. Percebo que ele é diferente do Homo erectus, então ele vem de outro desmembramento, mas ele já tinha algumas características próximas de nós, da nossa atualidade, mas ele foi extinto. Esse aí é o típico homem das cavernas, como ficou conhecido, né, esses nossos ancestrais, porque ele realmente, os seus fósseis foram encontrados dentro de cavernas. Não quer dizer que todos os gêneros humanos usavam de cavernas para moradia. Até porque é bem perigoso morar em cavernas, se estabelecer, mesmo que seja uma morada temporária, em cavernas. Porque poderia chegar um inimigo como um urso ou um tigre, que também era morada desses outros animais de maior porte. E nós temos, por último, o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe. O Homo sapiens é a nossa espécie, de em torno de 200 mil anos atrás, já se encontram-se fósseis deles. A gente percebe que ele já usa vestimenta, que já não tem grandes pelos, que usa uma lança, então já mostra o desenvolvimento cerebral muito grande. Já mostra que a arcada dentária, né, os dentes, já estão minimizados, porque se tornaram desnecessários a partir do momento que houve o domínio do fogo. Não precisava mais ser tão grande esses dentes. E aí a gente tem aí uma explicação por meio dos fósseis que foram encontrados da teoria evolucionista de Charles Darwin. Só pra gente esclarecer, não precisa vocês estarem decorando esses nomes e nada do tipo, mas o importante é entender esse processo, como ele foi se dando. Então eles perderam pelos, eles foram reduzindo a arcada dentária. Aí vem perderam pelos por quê? Com o fogo. Eles não precisavam mais usar os pelos para se aquecer. A arcada dentária também, por exemplo, com o fogo já se tornou algo desnecessário. Porque a partir daí eles teriam que mastigar alimentos já assados, então é mais prático. Não precisava de dentões tão grandes. Depois foi aumentando a altura, né? Na medida que eles vão se tornando eretos, né? Mais eretos, eles vão se tornando também mais altos. O cérebro foi se desenvolvendo porque a caixa craniana ela foi reduzindo os dentes e o cérebro, consequentemente, foi crescendo e se desenvolvendo nesse período. O dedo opositor, né, esse dedão aqui, né, gente, que facilita na hora de pegar alguma coisa, segurar, já que agora nós temos gênero humano que precisa segurar as coisas e não usar uma mão como pata para se locomover. Nós temos aqui a apresentação da chegada do homem à América. Esse homem, ele vai chegar à América a partir das suas caminhadas em busca de alimento. Então, o primeiro homem, primeiro fóssil mais antigo foi encontrado na África. Então, daí se deduz que lá surgiu o homem, né? Se depois acontecer outros achados arqueológicos, essa teoria pode ser modificada, com certeza. E aí a gente tem as 3 explicações possíveis para esse processo de sair da África e vir até a América, né? Chegando aqui ao nosso Brasil maravilhoso. A primeira teoria é a Rota de Bering, em torno de 10 a 12 mil anos atrás. A passagem entre a Sibéria e chegando no Alasca foi congelada, podendo passar a pé. Então eles saíram, né? A gente vai já ver o mapa e se deslocaram da África aos poucos, né? A mesma pessoa que saiu da África que chegou na América, não, tá, galera? É um processo, são gerações posteriores, sempre em busca de alimento. Então eles vão passar pela Rota de Bering, que eu vou já mostrar no mapa, e a partir daí eles chegam no continente americano e se difundindo por toda a América. A segunda teoria é a Rota Transpacífica, que eles vão pegar pequenas embarcações, sim, eles já tinham essa capacidade, né, era um Homo habilis,
perdão, eles já eram Homo sapiens sapiens. Então eles faziam pequenas jangadas improvisadas, cortando árvores, tirando o oco. Eles buscavam, a partir daí, também juntando troncos de árvores e amarrando, garantindo aí um processo de, a partir daí de uma pequena embarcação, uma espécie de jangada. E chegou de ilha em ilha, claro que também não, mesmo homem que saiu de lá, chegou na América do Sul, pela costa ali, né, Chile, Peru, por ali. E a migração atlântica, que é a chegada pelo território brasileiro. Essa daqui a gente vai se pautar mais à frente, mostrando também, por embarcações, eles foram navegando de ilha em ilha pelo Oceano Atlântico. Então vamos lá visualizar no mapa. Então vocês podem ver que esse mapa está invertido, porque o centro do mundo aqui é a África, né? A partir de onde surgiu tudo. Então vocês podem seguir aí com o dedinho na tela. Saindo da África, eles vão aí para a Ásia, para a Europa, e eles chegam até a Sibéria. Vocês estão vendo aí? Passando a Sibéria, seguindo, chega no Estreito de Bering, que é um estreito, né, de água que foi congelada, e chega até o Alasca e se difunde pela América. A segunda teoria, eles vão pegar e navegar pela Oceania, lá seguindo para baixo daí do seu mapa, e vão pegar embarcações e vão chegar na costa contrária ao Brasil, na América do Sul. A terceira teoria não está demonstrada no mapa, mas eles vão chegar pelo Atlântico, chegando até o Brasil. Por que a terceira teoria atlântica ela existe? Foram encontrados achados arqueológicos aqui no Piauí, na Serra da Capivara, na cidade de São Raimundo Nonato. Foram encontradas pedras, né, com modificações, instrumentos, tá, de trabalho e de caça. E foram encontrados restos de fogueira. Tudo isso foi feito, toda uma análise, e que consta que foi de pelo menos 50 mil anos atrás. Portanto, a teoria atlântica garante que o homem chegou primeiro na América, no Brasil. Essa teoria já foi discutida, muitos disseram, é uma fogueirinha qualquer, isso aí, foi fogueira natural. Outros vão afirmar, essas pedras foram naturais, encontradas, mas já foi provado que elas têm sim um uso humano. Então são pedras que foram modificadas por seres humanos e são fogueiras que foram feitas por seres humanos. Isso garante aí uma teoria que mostra que no Brasil, por pelo menos 50 mil anos atrás, chegou o primeiro homem americano. Aqui a gente denomina de paleoíndios, tá? São os paleoíndios, antigos índios, né? Traduzindo aqui para nós, que vão se formar de forma nômade, se estabelecer em territórios em busca de alimento, né? Então eles vão pescar, caçar, não vão ter morada fixa, tá? E aí a gente tem aí também uma comprovação dessa teoria, que temos esse fóssil, o nosso fóssil mais antigo, chamado Luzia, é a nossa paleoíndia mais antiga. Esse fóssil foi encontrado em bom estado de conservação, quase todo, né, quase completo o esqueleto humano de Luzia, e foi feita uma possível reconstituição do seu rosto. A partir da reconstituição do seu rosto, o que é que você observa? Vocês podem olhar aí na imagem, na reconstituição, à sua direita, que ela tem características negroides, então ela parece muito com a população africana ou da Oceania, por exemplo. Isso mostra o quê? Se o homem chegou, segundo o Estreito de Bering, teoria de Bering, chegou primeiro na América do Norte, como é que ele vai chegar aqui no Brasil com características ainda da África, tá? Então isso gera um questionamento. Luzia nos leva a questionar toda essa teoria e nos mostra que no Brasil houve realmente, inicialmente, o povoamento por meio, primeiro na América, tá? Esse fóssil é bom relatar, né? Tava no Museu Nacional, que foi em torno, acho que 2 anos atrás, houve um incêndio e parte dele se perdeu, mas a gente tem conservado aí grande parte importante, inclusive parte do seu crânio, né? Que é o que vocês estão vendo aí, tá? Então, isso é o nosso processo inicial, como eles se deslocaram, né? E todo o processo. Na próxima aula, a gente vai ver
como se divide toda a pré-história, tá bom? Então fica aí ligado nos próximos capítulos dessa história e a gente vai estar junto aí, viu, galera? Até mais! Tchau, tchau!